Bem-vindos ao Clube Privado. As portas estão abertas para Ricardo Santos. Ele é o presidente da Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, a teimosa, não é? E teimosamente tem resistido a esta conjuntura adversa para as coletividades da Figueira da Foz e, mais do que isso, tem uma novidade que já não é novidade assim tão nova, passe a redundância, porque já foi anunciada, mas vai ser novidade. Queremos que, em breve, quando a Orquestra Clássica atuar pela primeira vez. Quando é que isso vai acontecer, Ricardo? Antes de mais, obrigado por aceitares o nosso convite e por estares aqui no Clube Privado, nesta parceria Foz do Mondego Rádio, Figueira TV e Diárias Beiras. Olá, muito boa tarde. Eu é que agradeço, de facto, o convite e de poder ter esta oportunidade de falar um pouco sobre o projeto da Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, neste espaço nobre da comunicação social que é este projeto. De facto, a Orquestra Clássica da Figueira da Foz é uma novidade que foi apresentada publicamente em maio deste ano, no Palácio Souto Maior, mas o concerto inaugural, o grande concerto inaugural, de facto, ainda não teve lugar. Contrariamente, e apesar disso, a Orquestra Clássica já se ouviu por algumas vezes, nomeadamente na São Solene de Aniversário da Filarmónica, na Igreja Matriz, em Buarcos e... muito recentemente na noite de gala da Filarmónica 10 de Agosto, em conjunto com a Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Paianense. O que significa que, de facto, as pessoas já puderam ouvir a Orquestra Clássica, mas sempre em conjunto ou acompanhada, porque, de facto, a Orquestra Clássica ainda não fez o grande concerto inaugural com repertório meramente clássico, que é isso e é para isso que estamos a trabalhar. Isso é de loucos ou é de um visionário, de um sonhador, criar uma orquestra clássica na Figueira da Foz? É, acima de tudo, a vontade de um conjunto de pessoas que acreditam que é possível fazer coisas diferentes, não é? E a Orquestra Clássica vem exatamente daí, dessa necessidade de fazer coisas diferentes. A 10 de Agosto tinha o objetivo de fazer algo ligado à música, porque a música está na gênese da Sociedade Filarmónica. Mas percebemos logo de início que não fazia sentido estar a criar outra filarmónica no Concelho da Figueira. E então, se queríamos fazer um projeto ligado à música, que não uma filarmónica, tínhamos que fazer algo que de facto fizesse sentido no panorama concelhio. E de facto faz todo o sentido criar uma orquestra clássica, uma orquestra de cordas, de instrumentos de cordas, porque de facto não existe nenhum no concelho. E também existe a mão de obra, não é? Ou seja, existe a matéria-prima, se quisermos ver as coisas pelo lado mais artístico, a matéria-prima e algumas obras-primas também, que saem do Conservatório David de Sousa. Existem excelentes alunos, excelentes músicos. E excelentes professores também, não é? Excelentes professores também. E essa parceria com o Conservatório de Música David de Sousa, de facto, permitiu-nos ter acesso a essa mão de obra disponível e qualificada. E disponível exatamente porque era uma lacuna da cidade, porque os alunos do conservatório, para além de terem a classe de conjunto, que faz parte da formação, mas não tinham uma formação musical onde se pudessem testar as suas capacidades e a situação de tocarem em orquestra, de se ouvirem uns aos outros, e a Orquestra Clássica surgiu efetivamente para tapar essa lacuna e dar-lhes essa oportunidade de mostrarem o seu potencial e de crescerem, obviamente. Agora, existe mão de obra qualificada, mas é insuficiente. Isso também tem que ficar sublinhado. Isso leva-me a perguntar-te quantos músicos é que a orquestra tem neste momento e quantos faltam já agora? Neste momento tem 15 músicos, com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos de idade. Mas faltam-nos efetivamente alguns instrumentos para criar a harmonia que é necessária a uma orquestra clássica. Que instrumentos é que faltam? Instrumentos e intérpretes desses instrumentos. Exatamente, não é? Sim, claro. Neste momento faltam-nos violoncelistas, porque não temos um violoncelo e de facto o violoncelo... Não há na Figueira da Foz, há dias dizias-me que não há na Figueira da Foz. De facto, existe na Figueira da Foz um aluno de violoncelo no Conservatório de Música da Viçosa. Existe mas de facto está num grau que ainda não permite integrar a orquestra clássica. Mas andamos à procura dele e nós devemos de encontrar mais do que um. Olha, aproveita agora para fazer se houver algum violoncelista disponível, estamos obviamente... E só faltam violoncelistas? Não, é evidente que não. Precisamos de mais contrabaixos. Violoncelistas, já seria importante, mas é evidente que o ideal seriam sempre pelo menos 2 violoncelistas e mais um viola d'arco, porque só temos um viola d'arco e precisaríamos também de percussão, de alunos de percussão, de tímbalos,
De qualquer modo, isto é um projeto incipiente, mas exato, ainda está em construção. Se quisermos ver as coisas por esse lado, propósito de mão de obra, não é? É um projeto Estamos muito na área da construção. Ainda está em construção. Ricardo, um dos problemas com que se deparam alguns projetos e algumas ideias que até se materializam, e até as próprias obras, já agora, as obras é manutenção. Neste caso de orquestras, filarmónicas, ranchos e outro tipo de projetos artísticos, é a renovação. A renovação está garantida porque temos este fenómeno de não haver, fenómeno isto é, esta realidade de não existir ensino superior na Figueira da Foz, de já não existir, quando os alunos, os jovens, os adolescentes e os jovens chegam à idade de irem para a universidade, têm de ir para a Figueira da Foz e com essa partida também partem alguns desses projetos. É verdade. Se bem que nós pensamos que estamos um bocadinho salvaguardados dessa situação pelo seguinte, os alunos que são alunos de cordas, de instrumentos de cordas, são alunos de 5º, 6º, 7º, 8º grau. Atingiram uma determinada maturidade e depois, por outro lado, o projeto também está a começar. Nós não nos vamos preocupar já com a renovação, quando ainda nem sequer temos o projeto consolidado. Já terão pensado nisso, porque também não querem já terão pensado nisso, claro. A curto ou médio prazo, não é? Mas a questão é exatamente, os nossos alunos para já são muito novos, como disse, começa a partir dos 9 anos, de modo que temos pelo menos 20 anos garantidos. Mas e por outro lado, existe esta parceria com o Conservatório, que nos permite também ir renovando os músicos da orquestra. Eu sei que, e porque me disseste há dias, vão levando os alunos para ensaiar em sítios que as pessoas nem imaginam que se deve ensaiar precisamente para se aferir da acústica. Ou seja, no fundo estão a fazer uma espécie de ensaios que são workshops, não é? Exatamente. Aliás, os nossos ensaios são aulas práticas, são aulas práticas de formação musical e de classe de conjunto. E de facto tem sido um dos nossos objetivos tem sido deslocalizar ensaios. Já fizemos ensaios em igrejas, já fizemos ensaios em salas de espetáculos, em auditórios, para que os próprios jovens músicos da orquestra percebam que os espaços onde eles estão a atuar, a sonoridade, a acústica influencia no resultado da orquestra e no som da orquestra. E de facto esta experiência em várias salas e em vários espaços tem sido muito importante nesse sentido. Esta orquestra clássica da Figueira da Foz, que a Sociedade Filarmónica 10 de Agosto criou e está a desenvolver, surge porque entretanto terminou a Filarmónica, a banda Filarmónica. Porquê que a banda acabou? Uma banda centenária, histórica do concelho e do país? A banda acabou como, infelizmente, porque a Sociedade Filarmónica 10 de Agosto e nós, sócios da Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, não tivemos a capacidade de ver para além do presente. E isso fez com que nós não pensássemos em determinada altura, portanto no final dos anos 90 e no princípio dos anos 2000, não tivemos a capacidade de perceber que se não investíssemos na formação, que se não investíssemos na profissionalização, estávamos condenados ao fracasso. A partir de determinado momento, não havendo jovens na banda, tínhamos sempre que recorrer a serviço externo, cobrado, pago, obviamente, e isso tornou incomportável sustentar a Filarmónica. Depois, por outro lado, acabámos por ser, não queria utilizar a expressão, mas a expressão é que começámos por ser comidos pelas filarmónicas que tiveram essa capacidade e essa visão de apostar em escolas de música e na profissionalização dos maestros, essencialmente. E a propósito de filarmónicas do concelho, seguramente estavas a referir-te às filarmónicas do concelho. Há muitas, deve ser um caso único. A Figueira da Foz já teve 10 filarmónicas com a Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, até há relativamente pouco tempo. Atualmente tem 8 em permanente atividade e uma que é formada de vez em quando, que é a Sociedade Filarmónica Figueirense. Não diria a vossa adversária, nem a vossa concorrente, mas a vossa congénere da cidade, não é? Não obstante uma certa rivalidade, saudável de resto. É um caso único, Ricardo, haver tantas filarmónicas num concelho com 62 mil habitantes. Eu penso que é de facto caso único. Único nacional, claro. Em termos nacionais, acredito que sim, que é caso único, mas de facto é por uma questão histórica, porque a Figueira sempre teve ligação às filarmónicas e à música, essencialmente aos sopros, não é? E de facto conduziu a esta realidade que é sui generis e que nós, figueirenses, temos que nos orgulhar. Porque são muitas e boas.
E de muita qualidade. Não é fácil, não é? Muitas boas e baratas, e acabam por ser baratas também para o município. Ora, isso leva-me a fazer-te outra pergunta, ou seja, a propósito de bandas, haverá alguma possibilidade de se reativar a Banda Filarmónica da 10 de Agosto, atendendo aos custos que isso implica, que implica manter uma filarmónica, mesmo tendo a Escola de Música a funcionar? O impossível não está ao nosso alcance, como eu costumo dizer. Portanto, eu não digo que seja impossível. Mas há vontade de reativá-la? Neste momento não. Neste momento penso que não tendo em conta o panorama concelhio e a oferta que existe no Conselho e a dificuldade que já existe para conseguir sustentar financeiramente estas 8, 9 filarmónicas no Conselho, colocar mais uma no mercado seria dar tiros nos pés. Não faz sentido, para mim não faz qualquer sentido, porque eu iria entrar no mercado a lutar e à procura de serviços contra 8 bandas filarmónicas com grande qualidade. Portanto, não faz sentido neste momento. Se entretanto o panorama concelhio se alterar, é evidente que poderemos pensar nisso. Agora, neste momento, a curto, médio prazo, acho que não faz sentido. Quando eu disse que são muitas boas e baratas para o município em termos de apoios institucionais, atendendo àquilo que está em causa, que são dezenas, centenas de jovens contando com as 8 bandas, quanto é que custará manter uma filarmónica? Os instrumentos são caros, o fardamento também, as deslocações, é claro que vocês cobram, os espetáculos, mas não é assim tanto quanto isso. Para cobrir provavelmente as despesas, se calhar não dá. Há relativamente pouco tempo eu estava a falar com o Fernando Gonçalves, o presidente da Sociedade Boa União Olhadense, e ele estava-nos a dizer que de facto eles tinham que renovar alguns casacos da banda, mas repare, aquilo é um tecido específico, porque já existe e tem que existir, e eles cada vez que precisam de fazer um arranjo numas calças ou num casaco, utilizam sempre a mesma peça de tecido. Eles têm que comprar uma peça de tecido que custou 1000 euros. Ou seja, porque não vão correr o risco de utilizar um tecido hoje, amanhã já não existe aquele tecido e vão fazer outro tecido que não é mais ou menos igual. Portanto, o tecido tem que ser igual. Portanto, repare, cada vez que eles compram uma peça de tecido, são 1000 euros só para aquela peça. E o instrumento, alguns custam milhares, não é? E os instrumentos, se nós tivermos, há instrumentos 2, 3 mil, mas pode ir aos 6, 7, 8 mil, os instrumentos dos baixos, 8, 9 mil, 10 mil euros. Portanto, custa muito dinheiro manter uma banda. Custa... Isso é mesmo por amor à arte da música, não é? É por amor à arte da música, é por questões históricas também sociais. A responsabilidade histórica. A responsabilidade histórica pesa muito. Assumiram uma pesada responsabilidade histórica ao tomarem a decisão de acabar com a banda, mas também era inevitável, tendo em conta aquilo que acabaste de dizer. E os sócios, como é que reagiram? Naturalmente. Há coisas que são evidentes e não havendo alternativa, não havia outra hipótese. Ou era isso, ou era, obviamente, estar a afundar a própria coletividade. Não só as bandas têm dificuldades, mas as coletividades em geral, e na Figueira da Foz também deve ser um caso único nesse aspecto, tem mais de 100 ou cerca de 100, o que é muito, e têm grandes dificuldades, no entanto têm resistido quase estoicamente a esta conjuntura altamente difícil e adversa para o associativismo. Tem sido de facto assim muito difícil, Ricardo? É difícil, mas nós de facto na Figueira somos muito associativistas e de facto trabalhamos de uma forma muito generosa e muito meritória, e eu acho que esta generosidade que é própria de quem anda nas coletividades é que permite isto, é que permite ousar sonhar, ousar fazer com parcos recursos ou com nenhuns recursos, como muitas vezes acontece, mas de facto há uma grande dose de generosidade acima de tudo. E de imaginação também, para gerarem receitas, não é? Muita criatividade, muita criatividade. Mas lá está, quem tem pouco o dinheiro faz multiplicar as verbas que tem. Quem tem muito, por vezes, tem dificuldade de gerir o muito que tem. É mais fácil de gerir muitas vezes o pouco do que gerir o muito. Ricardo Santos, é por aí. Agora vamos falar com o Ricardo Santos, o cidadão figueirense, do mundo também, cidadão do mundo, a pessoa. Que tipo de livros é que gostas de ler? Qual é a tua literatura preferida? Eu sou um consumidor de livros nato. Aliás, eu se pudesse, todos os dias compraria um livro, mesmo que não tivesse tempo para o ler. Mas gosto muito de intrigas, de romances históricos, tudo o que seja romance histórico, de facto, é a minha praia. Há algum livro que te tenha agradado particularmente, de todos aqueles que já leste? Houve vários que são muitos, não é? Houve vários que me agradaram. Eu sou muito na onda do José Rodrigues Santos, do Dan Brown, gosto muito desse livros, mas de facto há um livro que marcou a minha adolescência, que é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe,
que é um livro sobre a queda de um magnata de Wall Street e que envolve racismo e discriminação racial. Acho que é um livro fabuloso. E música? Além da Orquestra Clássica da Figueira da Foz e anteriormente a Filarmónica da Sociedade Filarmónica, da Banda da Sociedade Filarmónica 10 de Agosto. Quais são os teus gostos musicais? Eu sou muito eclético na música, mas gosto essencialmente de cantautores portugueses, o world music, gosto muito das novas vozes do fado, muito por aí, por essa onda. Não sou de grandes misturas sinfónicas, como eu costumo dizer. Tenho ouvido sensível. E cinema? Gostas de cinema? Curiosamente não sou grande cinéfilo, não gosto, mas não sou cinéfilo de todo. Gostas de teatro? Teatro adoro, aliás, é a minha praia. 10 de Agosto também tem tradição. Sim. Como é que estamos teatro na 10 de Agosto? Estamos a montar um projeto, é uma dos pilares da reativação da Filarmónica, era a música e era o teatro. E o teatro, de facto, é um dos pilares que estamos neste momento a desenvolver. Aliás, a Companhia dos Teimosos, fica aqui o nome, vai surgir em janeiro de 2017 com um trabalho apostado nas novas dramaturgias, na nova encenação, uma coisa diferente também para... Tinha de ser diferente. Tinha que ser obviamente já que entraram nessa onda, tinha. Nessa nova onda, tinha de ser diferente. Porquê que chamam Teimosa a 10 de Agosto? Porque teimosamente, desde sempre, teimou em manter, preservar e divulgar as tradições locais, nomeadamente aos autos pastoris, a espera dos reis e o enterro do bacalhau, que são de facto aqueles elementos... Três marcos históricos. Três marcos históricos da tradição local e teimosamente, a 10 de Agosto, tem mantido essas tradições e teimosamente irá continuar. É uma teimosia saudável. Seguramente já viajaste muito. E qual foi, aliás, aquela viagem? Ou aquela que ainda não fizeste. Acho que ainda não fiz, há imensas. Então agora, é melhor que já fizeste, optarmos pela que já fizeste. Acho que já fiz, de facto, Veneza, acho que é uma cidade fabulosa em termos turísticos, e Atenas pela carga histórica, adorei. E o momento mais marcante da tua vida? Como qualquer pessoa que já foi pai, o nascimento da minha filha, obviamente que sim. É aquele momento que faz o clique e que nos faz deixar de ser o que éramos para passarmos a ser outra coisa.